Sobre o Coutinho, cara, quando uma pessoa vira e fala o Coutinho é enganador, né? O Coutinho voltou já? Zero preocupação. Eu sempre tive zero preocupação com isso. O que me incomodava é quando via vascaínos falando isso. Vindo do rival, vindo de torcidas rivais no Rio de Janeiro, normal. Eles querem a desgraça do Coutinho, porque eles sabem o tamanho do jogador que o Vasco contratou. Eles sabem que se o Vasco tiver o Coutinho jogando pra caralho, o Vasco é outro nível de time. Pô. Esquece. Todo mundo sabe. E se você acha que o Vasco contratou um jogador bichado, normal, que não vai agregar nada no futebol brasileiro, porra, cara, foi mal. Você não entende absolutamente nada de bola. Nada de bola. Se você fala que o Coutinho tá vindo pro Vasco e você acha que ele não vai fazer diferença, você não entende nada de bola, cara. Mas aceita, pô. O Coutinho vai fazer diferença no Vasco. Mas tem que ter calma. É foda ter calma. Eu sei que é. Mas calma. E assim, não estou falando que o Coutinho está arrebentando. Você vê que ele ainda precisa pegar o ritmo. Mas olha aí, cara. Jogador grande é isso. A bola procura o cara. Quantos jogadores a gente falava assim, caralho, puta que pariu, o Ronaldo chegou gordo pra caralho lá no Corinthians e meteu o gol. Porque é jogador dominado, jogador grande. E não é só a questão de ser sortudo, ser cagão porque é o Ronaldo, é o Coutinho, não é. Porque os caras sabem os atalhos do campo, os caras têm outra visão. Isso daqui é talento, entendeu? E hoje eu posso dizer... Tem muito jogador, Rafa, que nessa bola lançada lá no segundo palco, como foi a bola do Emerson para o Puma, que fica olhando do lado de fora da área para ver o que vai acontecer. Fica esperando ali, o Verratti vai na bola. O Felipe Coutinho não, ele olhou, ele anteviu o lance, viu onde a bola ia, sabia que essa bola podia ser batida para o meio ali na pequena área e foi lá e fez, porque ele está acostumado a resolver jogo assim. Entendeu? Então, assim, para completar a questão sobre o Coutinho, amigo, acostume-se. Você tem jogador extra classe. Tenha calma. É difícil. E, cara, vamos um dia, se Deus quiser, fazer igual o Flamengo está fazendo, porque é um trabalho já consolidado. Eu espero que quando vai tiver um trabalho consolidado, tendo o Payet e o Coutinho, a gente tenha esse controle de bola. Entendeu? Só que foi mal, galera. O Flamengo tem lá bons jogadores, mas a gente tem 2 craques. Então, quando esse time encaixar com esses 2 jogadores, o nível do Vasco vai subir consideravelmente. E é uma coisa... qualquer analista de futebol que viveu o futebol sabe do que eu estou falando. Não tem condições. O Vasco tem 2 extraclasses, vamos ter calma. E o Coutinho, meu irmão, chegou e que roteiro. Que roteiro. Porque o que esse cara estava dormindo em cápsula, o que ele ouviu... Vocês acham que quem queria mais Coutinho? Eu, Caio ou Desito? Ninguém. Quem queria mais jogar era o Coutinho. Pô. Eu duvido que no departamento médico do Vasco o cara não falou assim, Coutinho, segura mais uma semaninha, cara. Se ele jogou hoje é porque ele deve ter perturbado o cara, irmão. E corre riscos. Entendeu? A verdade é essa. Parabéns ao Coutinho. Ele é um cara que pessoalmente me agrada demais pelo fato dele ser uma pessoa que tem muito carinho pelo Vasco, um cara que tem uma gratidão imensa pelo Vasco, e esse cara, a índole dele para voltar para cá, ele não precisava, irmão, ele poderia ser um jogador normal, que ia jogar o Coutinho extra-classe mundial. Como as pessoas dizem, tá roubando dinheiro no Vasco, ele ia roubar dinheiro na Grécia, ele ia roubar dinheiro, sei lá, na Ucrânia. Ele vai roubar dinheiro em real, podendo em euro, em dólar. Então, assim, satisfação pra caralho ter esse cara como vascaíno e vestindo a nossa camisa. E, meu irmão, vambora. Tava com flamenguistas ontem. O Coutinho saiu daqui. Acho que o último jogo dele foi 4-0. Tá aí, pô. Fiquei calado hoje. Só as pessoas mandando mensagem. No final, acabou o jogo, todo mundo mandando áudio. Falei, eu só vou ouvir depois com calma para ver se eu interpreto alguma coisa que você está falando, irmão. É isso, Caio. Eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre o jogo. Mas com relação ao Coutinho, eu acho que você está muito de acordo e queria ouvir um pouco a opinião da galera do chat aí, por favor. Eu vou falar sobre o Coutinho também. Antes, eu queria pontuar uma outra questão e já aproveitar para pedir para a galera no chat aí, tanto no YouTube, principalmente no YouTube, que a gente coloca na tela aqui o seu comentário, mas também no chat no Instagram, a opinião de vocês sobre o Coutinho, essa volta, não só o jogo dele, mas o que vocês esperam dele para o resto da temporada. E antes de falar sobre especificamente o Felipe Coutinho, eu queria falar
sobre uma questão da casca que esse time do Vasco está criando, né? Porque a gente está, nos últimos anos, acostumado até a ver o Vasco fazer jogos, sei lá, de igual para igual, jogar às vezes bem, mas tomar um gol no fim, perder o jogo. Inúmeras vezes a gente viu o Vasco passar por isso. Jogar bem, tomar um gol no fim e perder o jogo. O Vasco agora joga mal e consegue um gol no fim para não perder o jogo. Então, assim, não é o mundo dos nossos sonhos. A gente quer que o Vasco jogue bem sempre, mas o Vasco está criando casca. Assim. É um time difícil de ser batido. Não à toa passou aí um mês inteiro invicto, está invicto no Campeonato Brasileiro há mais de um mês. Na Copa do Brasil, só perdeu o jogo, mas se classificou. Eu não considero uma derrota. Então, é difícil ganhar do time do Vasco. Por mais que o Vasco não esteja jogando bem, é um time que criou essa casca, consegue chegar ali no final do jogo e conseguir o gol do empate, o gol da virada. Caio, foi mal. Eu vou falar uma parada aqui. É um time de culhão. O Vasco Sim. tem um time de culhão. Pronto. Não, e é isso. E, claro que a gente não pode se contentar com esse padrão de jogo. A gente não pode aceitar que o Vasco jogue mal como jogou hoje. Principalmente num clássico, dando a bola para o rival. Não existe isso. O Vasco precisa pegar a bola em campo e falar assim, você acha que é grande, que é gigante? Eu sou tanto quanto você ou maior do que você e eu também vou jogar esse jogo aqui. Porque ficar olhando, ficar dando a bola para o Flamengo e esperar alguma chance ali que caia do céu, não dá para ser assim. O gol do Vasco foi uma jogada construída, praticamente um contra-ataque, né? O Vasco vem lá de trás com o Ryan numa linda jogada dele. É uma jogada que poucos jogadores no Vasco conseguem fazer com a capacidade técnica e física que ele tem. Ele passou ali no meio da marcação e abriu o jogo para o Vasco. Mas é isso. O importante é que o Vasco conseguiu sair desse jogo sem perder, mesmo jogando mal. Então, assim, que o Vasco melhore e trabalhe durante a semana. O jogo contra o Palmeiras domingo vai ser extremamente difícil aqui em Brasília, né, no Mané Garrincha. Estarei lá, então, já convidando vocês para o pós-jogo também no domingo que vem. Mas o Vasco precisa melhorar, porque se continuar jogando assim, uma hora essa cena de fazer gol no final, de conseguir o resultado no final, não vai acontecer, porque o futebol tem disso. Às vezes a bola bate na trave e sai, a bola não entra, enfim. O Vasco precisa melhorar o seu desempenho dentro de campo. E porque melhorando o desempenho, a chance de vitórias é maior, né? Hoje o Vasco flertou com a derrota o tempo inteiro. Toda hora parecia que o Vasco ia perder o jogo. Aí o Flamengo fez 1-0, parecia que o Flamengo ia fazer mais. Quando o Vasco botou o Felipe Coutinho em campo, o Ryan, o Puma, o Emerson Rodrigues, principalmente, que mais uma vez entrou bem, começou a ter um pouquinho mais de volume ofensivo. E o Vasco precisa se acostumar a jogar no ataque, gente. Não é, o elenco do Flamengo é melhor, o investimento do Flamengo é maior. Beleza, dá para jogar futebol, gente. Não é aceitável o Vasco ficar olhando o Flamengo jogar 90 minutos. Mas, repito, a gente precisa também saber tirar alguns ensinamentos positivos disso, né? O fato do Vasco não abrir mão do jogo, conseguir esse resultado no final, é muito importante, dá casca, dá muita moral para o Felipe Coutinho. Tem gente que fala que o Felipe Coutinho não comemora, né, Rafa? Que ele é tímido, que ele não vibra. Pode. Tá passando na tela aí para vocês olharem direitinho se é verdade isso que costumam falar e tentar queimar ele. Mas, enfim, daqui a pouco a gente vai falar individualmente de cada jogador. O Caio, já saiu a coletiva dele para a gente ver juntos, até estou com uma mídia aqui, já baixei aqui a mídia, e é o seguinte, eu queria falar só uma coisa. O que você falou, tipo assim, o Vasco não pode ficar olhando o Flamengo tocar passes, o Vasco tem que dominar o jogo, eu acho que é um segundo passo. Eu acho que o que o Vasco deveria hoje era estar combatendo mais. A gente olhou muito o Flamengo trocar passe. O Vasco deveria, ao mínimo, estar combatendo. No mínimo, você faz o quê? Olha, os dois times estão combatendo, eu estou brigando por qualquer bola aqui, eu estou dobrando, subindo marcação, tentando ficar com a bola. O Vasco simplesmente aceitou o domínio do Flamengo. Eu acho que isso é crítico. Entendeu? Que a gente precisa vamos brigar para roubar a bola. O Vasco olhou muito o Flamengo tocar a bola. E aí depois, tendo uma superioridade no jogo, momentos específicos, porque o jogo é uma história. Um time domina uma parte, outro time domina outra. E, meu irmão, o Vasco não brigou para ter essa bola. O Vasco foi passivo no momento de assistir o Flamengo jogar. Mas, assim, eu só respondi um cara aqui flamenguista que falou assim,
me mandou um áudio, eu nem sei o que ele falou. Ele falou, pois é, cara, mas eu tenho um dos maiores extraclasses mundiais. Pronto, acabou. Não tem mais conversa, tá? Bom, vamos ver a entrevista do Rafael Paiva, Caio? Vou colocar aqui pra gente ver. Enquanto isso, dá uma passada no chat aí, tanto do YouTube quanto do Instagram, por favor. Beleza. Aqui, ó, o Desito, que ainda está voltando do Maracanã e também está ligado lá no nosso Blue Sky, né, fazendo os posts por lá, colocou, tem que ser dito, decisivo Puma Rodrigues. E é verdade, assim, defensivamente o Puma entrega muito pouco, né, mas ofensivamente a gente falou sobre isso, quanto que ele tem sido decisivo, e desde o ano passado ele era, né, principalmente na parte ofensiva. Ele fez um gol numa vitória do Vasco contra o Flamengo no ano passado, ele fez gol contra o Cruzeiro, fez gol contra o Corinthians, enfim. Ofensivamente, o Puma entrega bastante gols, assim, participações em gols. Mais uma vez, ele não desistiu da jogada e deu uma assistência ali para o Felipe Coutinho. O JP... Cara, ainda... só uma coisa. O Puma jogou bem, entrou bem, fez de novo, mas o Paulo Henrique jogou muita bola também, tá? Muita bola, muita bola. O Paulo Henrique foi muito importante para o Vasco não ser, de fato, amassado, né? A gente falou aqui, o Flamengo ficou muito mais com a bola, o Vasco ficou assistindo o Flamengo jogar, mas muitas das vezes o Vasco conseguiu se defender bem ali com o Paulo Henrique, principalmente pelo lado direito, que defensivamente, na minha opinião, é melhor do que o Piton, inclusive. O Piton deixa muito a desejar na parte defensiva. Mas a gente fala mais para frente individualmente sobre eles. O JP mandou aí no chat, ó, ainda com toda a tentativa de bloqueio para os vascaínos não conseguirem comprar ingressos, o Flamenguinho